E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos hoje começar a falar sobre os espelhos esféricos, dando continuidade aí à nossa ótica geométrica, né? Espelhos esses que fazem parte do nosso cotidiano, como vocês conhecem muito bem. Principalmente aí quem usa óculos, né? Já teve a chance de visualizar esses espelhos aí nas óticas, aquele espelho chamado de espelho de aumento, né? Que aparece aqui uma imagem para vocês. E também na porta da garagem, aquele espelho convexo, que vocês conhecem também muito bem. Esse espelho da porta da garagem, ele é chamado de espelho convexo, e ele é interessante porque tem um campo de visão maior do que o côncavo e do que o plano, né? Vamos acompanhar aqui para poder dar uma sequência nisso tudo. Bom, de onde é que vem o espelho esférico? O espelho esférico ele vem de uma esfera, efetivamente. A gente pega uma esfera como essa, passa por ela um plano de corte e retira uma calota. Essa calota é que vai servir de espelho. Ela pode ter a parte interna como superfície refletora ou a parte externa. E aí vai ser os tipos de espelho que a gente vai estudar. Se a superfície interna for a superfície refletora, né, aí a gente vai chamar esse espelho de espelho côncavo. Observe que ali tem uma concavidade, né? Esse é o espelho chamado de espelho côncavo, ok? Bom, isso aí é quando ele tem a parte interna refletora. Mas e se a parte externa for a refletora, aí ele deixa de ser espelho côncavo e passa a ser um espelho convexo. A parte externa dele agora é que está refletindo, ok? Acompanhe o nome, convexo é o nome do espelho. Então a gente pode lembrar aqui, por exemplo, da concha do feijão, né? A concha do feijão tem a superfície interna ou externa como refletora. Claro que não é um espelho perfeito, mas serve de exemplo para a gente. Quais são os elementos que nós temos dentro de um espelho esférico? Bom, essa daqui é a representação que eu vou utilizar para o espelho, tá? Inclusive, mais para frente nós vamos ver ele como uma linha reta, mas eu vou explicar por que isso. Mas de qualquer forma, eu quero que vocês não achem que isso aqui é uma circunferência ou um arco de circunferência. Não é. Isso aqui, na verdade, é uma esfera, tá certo? E essas linhas que estão aqui atrás são linhas que representam justamente o que eu acabei de falar, a parte de trás do espelho. Então, quais são os elementos que nós temos aqui dentro dele, né? Primeiro, ele é uma parte da esfera, né? Temos ali o centro do espelho, que é chamado de centro de curvatura. Nós temos ali um eixo que passa pelo centro e corta lá o espelho, chamado de eixo principal. Vamos ter também aí o vértice do espelho, que é o que está aqui, onde o eixo corta o espelho, eu chamo de vértice, tá? Claro, ele faz parte de uma esfera. E se faz parte de uma esfera, ela tem um raio de curvatura, que eu vou chamar pela letra R, que está ali. Beleza? E também um ângulo de abertura, que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse é o ângulo de abertura do espelho que a gente vai ter. Beleza? Vamos dando sequência aqui e acompanhe direitinho aí esses elementos. Chama atenção ainda para um detalhe. Essa medida que vai do centro até o vértice, ela também é o raio de curvatura. Chamei aqui a atenção porque muitos não percebem, ok? Bom, e aí eu sigo, né, falando do seguinte para vocês. Eu preciso que haja condições de que a imagem seja nítida, né? E como é que essa imagem vai ser nítida para a gente? O espelho precisa obedecer aí praticamente duas condições. A primeira de todas é que aquele ângulo alfa lá de trás, né, que era a abertura do espelho, tem que ser muito pequeno. E assim, quando o ângulo é muito pequeno, o espelho, apesar de ser esférico, ele fica muito próximo de um plano, tá? Mas, claro, ainda tem a esfericidade. De qualquer forma, esse ângulo tem que ser muito pequeno, menor do que 10 graus. Segundo, que os raios que incidem devem ser paralelos ou pouco inclinados, né, em relação ao eixo principal, né, além de incidirem próximos a ele. Não fiquem tão preocupados com essas condições de nitidez, porque a gente vai estar sempre, né, dentro delas. A gente vai obedecer sempre essas condições aí. É bom saber que elas existem, ok? Mas e aí? Bom, e aí vamos pensar aqui em alguns elementos aí do espelho, a começar pelo foco do espelho. E vocês vão reparar que o tempo todo eu vou falar sobre leis da reflexão, principalmente de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe, se eu pego um raio de luz que bate no espelho, como esse raio vermelho que bateu aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu tenho dito para vocês isso desde o começo, é que na hora que o raio bate no espelho, o primeiro passo é traçar a reta normal.
E aonde é que fica essa reta normal? O nome já está dizendo, ela é normal à superfície. Ela precisa formar 90 graus com a superfície do espelho que está bem aqui. A única reta que passa por uma esfera e que forma 90 graus com ela é aquela que passa também pelo centro de curvatura. Pode ter certeza que o ângulo aqui formado é de 90 graus. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse ângulo aqui, ó, a 90 graus. Tranquilamente, não tenha nem dúvida disso. Belezura? Ou seja, é assim que a coisa funciona. Tendo visto isso, vamos observar que eu tenho aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. E esses ângulos têm que ser exatamente o quê? Iguais. Ângulo de incidência, tá ele aqui, e aqui o ângulo de reflexão. Fiz isso aqui com esse raio e vou fazer com mais outro, para você ver o que vai acontecer. Acompanhe. Na hora que eu passo um segundo raio, eu novamente determino a minha reta normal, que tem que passar pelo centro de curvatura, e faço o raio refletido, garantindo de novo que I é igual a R. Pô, velho, olha o que aconteceu. Os dois raios cruzaram no mesmo lugar. Se eu pegasse um raio cá embaixo e fizesse ele paralelo ao eixo, como eu estou fazendo esses dois, ao bater no espelho, ele iria voltar exatamente para o mesmo lugar. Ou seja, esse lugar que está aí formado é o que eu dou o nome de foco do espelho, foco principal do espelho côncavo, né? Mas eu posso chamar simplesmente de foco. Ele está bem ali localizado, de maneira que a figura, apesar de não estar tão perfeita assim, mostra para você que esse foco ele está no meio do caminho entre o centro e o vértice. Ou seja, essa distância que vai do foco ao espelho, ou seja, do foco ao vértice, se é a distância do foco, eu vou chamar isso aqui de distância o quê? Distância focal, é claro, né? Se é a distância do foco. E essa distância focal, ela vale exatamente metade do raio de curvatura. Ô, Baense, onde é que é mesmo esse raio de curvatura? O raio de curvatura vai do centro do espelho, né? Do centro da área de curvatura até o vértice. Tá certo assim? Pô, mas apareceu uma palavrinha ali e falou em foco real. Que diabo é isso? Ó, foco real é todo aquele foco que é formado pelos próprios raios refletidos. Olha os raios refletidos aqui, tá vendo? Pá, pá. Se eu tivesse um outro raio passando aqui, também seria um outro raio refletido. E quando isso acontece, a gente chama esse foco de foco que real. Ok? Mas e aí, tem foco que não é real? É? Tem. Que vai acontecer já já. Aguarde só um pouquinho. Vamos ver aqui uma imagem de laboratório. Acompanhe comigo. Olha só, isso aqui é um espelho, tá? Côncavo, né? Praticamente, e os raios estão chegando aqui paralelos ao eixo. Eles estão convergindo exatamente nesse ponto que está aqui, e a eles eu dou o nome de foco real. Ok? Se o espelho não é côncavo, o espelho é convexo. E aí funciona como? Do mesmo jeito. Observe, o raio bateu ali, paralelo ao eixo, e eu vou traçar minha reta normal. Vamos lembrar? Essa reta normal tem que obrigatoriamente passar pelo centro de curvatura. Cadê o centro de curvatura, Baense? Vamos botar esse centro de curvatura ali. Olha aí lá, passando pelo centro. Tá certo? A reta normal passando pelo centro. Faço o raio refletir lá para cima, garantindo que I, que está bem aqui, turma, olha o mouse, tem que ser igual a R, que está do outro lado. Pô, Baense, mas e cadê o raio? Cadê o foco? É aí que está o lance. Eu vou pegar e vou prolongar o raio refletido, e ele vai passar bem aqui. Pego um segundo raio paralelo, traço minha reta normal e faço a reflexão. Quando eu prolongar o raio refletido, olha onde eles se cruzaram, bem naquele ponto. É ali que está o foco. A figura não ficou muito legal não, turma, mas isso aqui é exatamente no meio do caminho. Ou seja, nós temos, novamente, que a distância focal vale metade do raio de curvatura. E olhem só, ao contrário do espelho côncavo, aqui agora o nosso foco não é dito real. O nosso foco é dito o quê? Virtual. Ou seja, toda vez que o ponto é formado pelos prolongamentos dos raios, ele é dito virtual. Tranquilo? Então, espelho côncavo, foco real, espelho convexo, foco virtual. Olha aqui a imagem do laboratório. Os raios estão divergindo desse ponto, né? Eles vêm paralelo e divergem. E aí, se você prolonga eles lá para trás, aparece o que nós chamamos de foco virtual. Ok? Bem tranquilo aí para vocês. Bom, e quais são os raios particulares? Precisamos deles para poder formar a imagem no espelho, que no final das contas é o nosso objetivo aqui. Lá nos espelhos planos, a gente não teve tanto problema com isso, porque era um único caso de formação de imagem, mas aqui nós temos mais. E eu vou começar aqui com o espelho côncavo, né? Observe aqui uma clara
figura que vai aparecer nas suas questões. O espelho sempre vai aparecer desse jeito, representando centro, foco e vértice, tá? E o eixo principal. Veja só, esse primeiro raio nós já conhecemos. Aquele raio que vai paralelo ao eixo principal, quando bate no espelho, ele reflete-se passando por onde? Pelo foco, ok? Então, qual é o nosso primeiro raio particular? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se na direção do foco principal que está aqui. Tranquilo? Bom, mas e no espelho convexo? A mesma coisa. Lá vai o raio, paralelo ao eixo, bate no espelho e ele reflete-se. Reflete-se na direção de onde? Do foco. Ou seja, ele não pode subir na tora, tem que subir, né, na direção do foco que está lá do outro lado. Tranquilão? Belezura, vamos em frente. Camarão que cochila, onda leve, hein? Fique esperto. Todo raio, né? Aqui é a repetição do que eu disse no slide anterior. Bom, primeiro caso de espelho côncavo e convexo. E o segundo caso? Segundo caso, são 4 casos, ok? Segundo caso, turma, eu vou fazer o oposto. Ao invés de eu fazer o raio incidir paralelo ao eixo, eu vou fazer o raio incidir passando pelo foco. Oh, é óbvio, né? Se você faz o raio passando pelo foco, quando ele bater no espelho, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Esse é o chamado princípio da reversibilidade do raio, lembra? O caminho que o raio faz indo, ele faz o quê? Voltando. Então, se no slide anterior ele foi paralelo e voltou pelo foco, agora ele que vai pelo foco vai voltar como paralelo. Então, o próximo raio, o segundo raio particular dos espelhos, é esse. Todo raio que incide na direção do foco principal reflete-se paralelamente ao eixo principal. Ok? Tranquilo. Beleza, baiense, beleza, massa, física bala. E o espelho convexo? O espelho convexo, do mesmo jeito. Lá vem esse raio, ó. O raio incidiu no espelho e se você prolongar, ele está na direção do foco. Ele vai refletir para onde? Traça-se a reta normal e aí você vê para onde ele vai. Observe, incidiu no espelho, passando na direção do foco, vai refletir na direção paralela ao eixo principal. Tranquilo? Então, quantos raios até agora? 2. Tá? Se vai paralelo, volta pelo foco. Se vai pelo foco, volta paralelo. E vamos seguindo. Terceiro raio no espelho côncavo. Eu agora vou fazer o raio incidir sobre o centro de curvatura, Joe. Vem cá, cadê a zorra da reta normal? A reta normal tem que passar pelo centro. Ah, Baense, quer dizer então que se tem que passar pelo centro, ele está em cima da reta normal, é? Muito bem, hein? Sabido você, hein? É isso aí, rapaz, olha lá. O raio está em cima da reta normal, o que significa dizer que o ângulo de incidência é de, 0 grau. Ou seja, o de reflexão também vai ser 0. Então esse raio vai voltar sobre ele mesmo, viu? Não sei se você reparou, mas observe, o raio está indo, né? Olha o sentido que ele vai, e está voltando sobre ele mesmo, tá? Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, tá? Reflete-se sobre si mesmo, sobre ele mesmo. Beleza? Isso vai acontecer nos dois casos, o baense nos dois espelhos. É óbvio, né? Como não? Olha aí o espelho convexo. Lá vem ele, ó. Incidiu na direção do centro. Ângulo de incidência igual a quanto? 0 grau. E, portanto, ele vai refletir sobre ele mesmo. Tá certo? Então já estamos aí no terceiro raio. Vou falar de novo, hein? Primeiro raio, se o raio vai paralelo, volta pelo foco. Segundo raio, se ele vai pelo foco, ele volta paralelo. Terceiro raio, se ele vai no centro, ele reflete sobre si mesmo. Ok? E o quarto e último raio, observe, incidiu sobre o vértice do espelho. Mas esse agora. Brother, calma, Joe. Observe, a reta normal passa pelo centro. Então, quem vai servir de reta normal é o próprio eixo principal. Ele vai ser a reta normal. Então, se ele vai ser a reta normal, eu vou medir meus ângulos em relação a ele. Acompanhe. I, R, e olha o raio refletido. Então, o que aconteceu com ele? Ele refletiu simétrico ao eixo principal do espelho. Beleza, gostei. Quer dizer, então, que o eixo principal é a reta normal? É isso aí, muito bem. Muito bem observado por você, inclusive. E no espelho convexo, a mesma coisa, olha lá.
Incidiu ali, ó, meu ângulo de incidência, boto o meu ângulo de reflexão, e aí jogo lá meu raio refletido, portanto ele é exatamente igual. Tranquilo? Vamos lá? Primeiro raio vai paralelo ao eixo, volta pelo foco. Segundo raio vai pelo foco, volta paralelo. Terceiro raio vai no centro, volta sobre ele mesmo. E o quarto raio vai no vértice e volta simétrico ao vértice. Ao vértice não, ao eixo, tranquilo? Pô, mas isso foi muita coisa, não foi? Não foi, galera, mas eu sou um cara brother, sou um cara brother de vocês. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar todos os raios aqui num slide só, beleza? Primeiro raio de todos, vá. Espelho côncavo, o raio bate no espelho e volta paralelo, não, volta pelo foco, tranquilo? Vou tirar minha imagem dali, olha lá. Repare, o raio vai paralelo e volta pelo foco. Isso acontece também no espelho convexo. Ele vem paralelo ao eixo e reflete-se na direção do foco. Segundo raio, ele vem pelo foco e volta paralelo. Terceiro, beleza? Ó, ele veio na direção do foco e volta paralelo. Terceiro caso, ele veio no centro de curvatura, Joe, bateu e voltou sobre ele mesmo. Olha só, lá vem ele no centro de curvatura, bateu e voltou sobre ele mesmo. E o último caso, quando ele bate no vértice do espelho, ele reflete simétrico ao eixo. Observe, está aqui ele simétrico. Todos os casos desenhadinho, bonitinho para você aí, sem problemas. Viu você? Física é bala. Uhul, vamos seguindo. Finalizamos então aqui essa primeira parte de espelhos esféricos com esses raios particulares. Próxima aula vai ser a segunda parte e iremos formar as imagens, tá certo? O estudo gráfico da formação de imagem. Dá uma olhada direitinho nisso aí, cada um desses casos, para que a gente não tenha problemas lá na segunda parte desse assunto. Tranquilo? Valeu, galera. Física é bala. Não se esqueça de curtir o canal, curtir os vídeos e se inscrever no canal Física Bala. Grande beijo. Tamo junto, hein?